Perfeito, vamos lá. Então, eu vou começar falando sobre o processo, né, como eu falei. E aqui eu começo a falar sobre os preparativos para o processo, tá? Todo início do ano, a gente sempre trabalha um ano antes para a campanha do ano seguinte. Então, esse ano a gente já está trabalhando para 2019. Então, quem já está no envio sabe que mesmo os estudantes já viajando em 2018, né? Porque esse ano, em 2018, a gente enviou tanto no início do ano como no meio do ano. Mesmo assim, ao mesmo tempo, a gente já está trabalhando para 2019. Então, assim, tanto para o estudante ter mais tempo para se preparar, né? Porque se a gente só começa a trabalhar no meio do ano, para quem vai no início do ano que vem fica bem apertado, tanto para pagamento, né? Tanto para, enfim, fazer todo o processo, orientação e tudo. Então, a gente sempre começa bem antes. Então, geralmente é abril, tá? E no início da campanha, a gente envia normatização de envio, né? Isso é normal a gente enviar com frequência, inclusive. A lista de vagas. Então, assim, a gente negocia com parceiro, né? A gente trabalha hoje com mais de 40 parceiros. A gente tem mais de 100 EFS no mundo, mas a gente trabalha com, hoje em dia, envio com mais ou menos 40 parceiros. Digo assim, que a gente envia mesmo, né? E etc. São vários países que a gente negocia. Então, hoje a gente tenta essas vagas, a gente pede essas vagas no início da campanha e envia para os comitês para eles saberem quais são os países que a gente vai trabalhar. Então, essa lista de vaga enviada, assim como 2 documentos que são muito importantes, o confidencial e a lista de aprovados. Tá? O confidencial, o estudante de fato nem sabe que existe. É um documento que o parceiro exige, tá? E que o comitê vai na casa do estudante para fazer uma entrevista. Essa entrevista é muito importante para a colocação do estudante lá fora, né? É a visão do voluntário para com o estudante. Então, o parceiro não aceita as nossas indicações sem esse documento. Por isso esse documento é tão importante. Se a gente só quiser indicar, por isso que a secretaria precisa tanto de vocês, né? Porque eu não consigo indicar um estudante sem ter esse documento que eles consideram e que a gente também considera que é muito importante. Então, o comitê vai até a casa, né? Algum voluntário. Hoje em dia a gente ainda fala, eu não consegui de jeito nenhum. Então não tem problema abrir uma exceção e fazer, por exemplo, via online, fazer por Skype. A gente evita, mas se não tiver jeito, não tem problema, tá? Porque por Skype você não consegue ter a visão maior da casa, do estudante, etc. Mas se não tiver jeito, pode ser feito hoje em dia por Skype também, tá? O importante é vocês passarem toda a visão, o que vocês sentiram ali naquele momento, né? Como que o estudante é com a família, qual é a vida do estudante, porque isso é muito importante na colocação dele lá fora. Os AFS parceiros tentam ao máximo fazer essa compatibilidade de perfil entre o estudante e a futura família hospedeira dele, tá? Então, o confidencial existe para isso. Ele é respondido em inglês, num documento, né? Fernanda, mas eu não consigo escrever em inglês. Pode pedir ajuda para outro voluntário, né? Faz em português, depois pede ajuda para o voluntário traduzir. O importante é ter esse documento, tá? E a lista de aprovados. A lista de aprovados é um outro documento que a gente tem que receber por e-mail, que contém o nome do estudante, se ele quer ir no início ou no meio do ano, ou seja, início é SH e meio do ano é NH, tá? E se ele quer semestral ou anual. Né? Isso também é muito importante, é importante vocês perguntarem para os estudantes qual é o interesse, né? Para que a gente possa receber esse documento e não tenha nenhuma falha, nenhum erro nessa comunicação de qual país, qual é a duração, etc., do que o estudante quer, tá? Então, isso tudo a gente envia no início da campanha e com frequência também, para que a gente possa começar a trabalhar, né? A normatização também é muito importante, que ela contém todas as informações que a gente de envio, todas as informações estão lá, né? É bem importante também ler e passar algumas informações que estão na normatização para os estudantes. Então, detalhes, né? Como, por exemplo, Suíça só aceita estudantes acima de 8, por exemplo, estudantes muito bem academicamente. Então, isso tudo está nesse documento, que é muito importante todos lerem também, porque são coisas minuciosas, tá? De cada país e como que é o processo. Divulgação.
é muito importante que o comitê tenha um trabalho de divulgação frequente, porque não adianta a gente saber fazer o processo se a gente não tem como divulgar, né? É importante a gente divulgar na nossa cidade, até porque a gente sabe que grande parte dos comitês eles trabalham também com recebimento. Então, por que não tentar também o envio, né? O envio também é muito importante. Então, Fernanda, eu recebi um gringo aqui, poxa, coloca o gringo para falar um pouco da IFES, sobre a experiência dele no IFS Day, né? Faz uma chamada de IFS Day, chama esse estrangeiro para falar como está sendo a sua experiência. Eu acho que isso é muito importante. O máximo de divulgação que vocês conseguem fazer do jeitinho de vocês, né? Colocar no Facebook, no Instagram, que vocês vão fazer um IFS Day para quem tem interesse em intercâmbio irem. Chega lá ter um gringo falando, ou até um retorni, né? Algum estudante que já foi e voltou de intercâmbio para falar como foi a experiência dele nesse IFS Day. Então, aqui eu coloquei algumas recomendações, né? Para fazer uma divulgação com presença maciça nas escolas, chamar um retorni, né, do IFS Day para dar um depoimento, sugerir que o estudante fale sobre o programa na escola dele. Então, de repente, ele voltou, né? E você fala, poxa, na sua escola será que não tem ninguém interessado? Fala um pouco da sua experiência para a sua turma, né? Isso, de repente, causa um certo interesse nos demais. É importante também que vocês procurem um local apropriado para fazer. Se vocês precisarem de ajuda, vocês podem contar com a gente, né? E, de preferência, avisar a gente, porque a gente pode tentar ajudar também nessa divulgação desse local. Fernanda, eu não sei como divulgar, botar no Facebook, Instagram, né? A gente tem área de marketing que pode ajudar vocês nisso. Mas é importante que vocês falem pra gente que vocês vão fazer a seleção, onde, porque de repente a gente consegue ajudar de alguma forma, até na própria divulgação desse AFS Day que vocês vão fazer, tá? Então, é importante também, além de vocês marcarem, né? Alguém se inscreveu, como por exemplo, vocês se inscreveram para esse webinar, né? Eu fiz uma lista. E aí, um dia antes eu mandei, né, para vocês ontem, né, porque também foi bem em cima, eu mandei um link para vocês. Aí hoje eu mandei novamente, olha, pessoal, tá começando a webinar. Então, às vezes a pessoa precisa de um lembrete, tá? Então, o interessante é vocês realmente marcarem com o estudante, 2 dias antes vocês mandarem um e-mail ou o WhatsApp hoje em dia, que é tão importante na nossa comunicação, porque os estudantes veem muito WhatsApp, às vezes eles não respondem mais e-mail, Facebook, é muito WhatsApp. Então, mandar um WhatsAppzinho, fazer um grupo, enfim, e mandar, olha, lembrar que tal dia vai ser o IFS Day, porque de fato eles podem esquecer, né? A gente recomenda que esteja todo mundo com a vestimenta da blusa IFS, mais para causar mesmo uma impressão bacana, né? Quando você vai em um local e você vê todo mundo com a IFS, você vê que o pessoal veste a camisa de fato, né? Então, é bem legal. E quando chegar no IFS Day, fazer um quebra-gelo. É bem importante que durante qualquer tipo de seleção, IFS Day, você traga o estudante para você. Então, se vocês puderem fazer um quebra-gelo, então começar perguntando do nome, o que eles têm interesse, né? Vai fazer também eles começarem a pensar já no intercâmbio, tá? E se vocês acharem, né? Isso acontece muito para grandes comitês, não comitês muito pequenos, mas que tem estudante que mora longe, que vocês não vão conseguir fazer o confidencial depois, né? Vocês podem, desde já, chamar ele, a família, porque geralmente vai estudante e a família, o pai ou a mãe, para tentar fazer o confidencial, que é aquele documento que eu falei, tentar captar do estudante sobre ele, sobre a família e sobre a vida dele, tá? Isso em caso, se você não conseguir, você achar que aquele estudante mora em outra cidade, você não vai conseguir fazer o confidencial, vocês podem fazer dessa forma, tá? E qualquer coisa que vocês precisam quanto à divulgação, documento, tá? A gente tem um departamento de marketing que está disponível para ajudar a alavancar a campanha de vocês, tá? Que a campanha também é muito importante para envio. Porque se você não tiver estudante, você realmente não vai enviar. E às vezes é bom, quanto mais você falar do FS, mais a gente fica visível na cidade de vocês, tá? Então, como que é o processo em si, tá? Vocês fizeram um IFS Day, vocês em seguida vão marcar uma seleção local. O que é uma seleção local? Se você tiver
mais de um Tá estudante... falhando o som, Fernanda. Tá falhando? Deixa eu dar uma olhada aqui como tá a minha internet. A minha internet está normal. Melhorou, não? Melhorou, Tânia? Melhorou, gente? Sim, melhorou. Pra mim tá Tá. Então perfeito. Pra mim tá perfeito. Para mim, então era o microfone. Tirei o microfone. Tava falhando. Tá. Então, em seguida, o que precisa ser feito, tá? Uma seleção local. Então, tem comitê que não faz uma seleção local, porque às vezes só tem um estudante interessado. Então, você não tem nem como fazer um trabalho de seleção local, né? Muitos comitês juntam todo mundo para fazer algumas atividades, para saber se o estudante tem maturidade ou não. Quando é um só, dá para fazer uma entrevista e saber, né? Agora, quando são muitos, o ideal é fazer uma seleção local, que é orientação, dinâmicas em grupo, né? Para vocês saberem. Tem comitê, inclusive, que até aplica provinha, né? Para saber se o estudante tem conhecimento geral, enfim. Cada comitê trabalha de uma forma. Hoje em dia, inclusive, a gente tem um documento de orientação para seleção. Então, a gente juntou grandes comitês que já fazem seleção há um tempo e a gente fez esse documento. Então, quem também tiver interesse, não sabe fazer seleção, vocês podem mandar um e-mail que a gente envia, né? Ele está até no Oca, para que vocês possam ter acesso a esse documento. Ele, para falar a verdade, é um documento com várias experiências, né? E cada comitê diz como que faz a orientação. Então, é bem bacana. Então, após a seleção local, vocês viram que o estudante está apto a viajar, que também é importante, né, saber se o estudante está maduro. Hoje em dia já é difícil é mais difícil não ter estudante maduro, porque hoje os estudantes estão muito mais internacionalistas, né, do que antes, estão mais aptos a viajar, estão com a cabeça bem mais aberta, mais maduros do que antigamente, mas é importante vocês fazerem essa seleção. E aí, posterior a isso, vocês vão preencher o confidencial e a lista de aprovados, tá? Vão até a casa do estudante, enfim, para fazer o confidencial e preencherem a lista de aprovados, tá? Cada comitê pode cobrar do estudante até R$ 150 para fazer esse tipo de trabalho, né? Porque vocês vão marcar seleção, vocês vão precisar de um valor para fazer seleção, né? Vocês provavelmente vão precisar se deslocar, né? Os estudantes que precisam de ELTS, né, que é um teste de inglês que só precisa para os Estados Unidos, tá? Então, teste de inglês, a gente só precisa para os Estados Unidos, eles precisam ter um nível intermediário de inglês. Então, o envio do ELTS para a gente, para a Secretaria Executiva, também tem que sair desse valor, né? A gente não cobra. Então, assim, vocês podem cobrar até R$ 150 desses estudantes, tá? O que eu recomendo até no caso do ELTS, tá? Vocês fazerem o ELTS, me mandarem por escaneado ou mandar uma foto para mim, para eu ver se o estudante passou ou não, para vocês não gastarem o dinheiro do envio, né, do SEDEX, enfim, sem o estudante ter passado. Porque eu só preciso mesmo do ELTS do estudante que passou na prova. Então, envia para mim primeiro escaneado ou através de foto para eu corrigir. E ele passando, eu dou ok, né? O estudante passando, eu dou ok, que vocês enviam por correio. Então, dicas do que você precisa falar durante a realização do confidencial, né? Você já vai na casa da família, então você está tendo uma ótima oportunidade para falar do AFS, né? É bem importante você saber da história da organização em que você contribui, né? Então, se você puder falar um pouco da história, um pouco da AFS Brasil, um pouco do seu comitê, como que vocês trabalham, se vocês recebem, se vocês enviam, para quais destinos, etc. Então, é muito importante, né? E outra coisa que é muito importante é vocês falarem para onde estão indo as taxas que a gente arrecada, né? Isso eu vou dizer porque isso aconteceu comigo, tá, gente? Há 11 anos atrás, quando eu fui para a Dinamarca, eu não sabia, eu sabia que era uma organização, que era uma ONG, mas eu não sabia para onde ia esses valores, né? Hoje em dia tem até no nosso catálogo de envio, então quem não tiver o material me pede que eu envie também. Hoje em dia a gente tem um vídeo falando para onde vão essas taxas, mas na época eu não sabia. E aí minha família falou, poxa, mas você pagou pelo intercâmbio, né? E também não foi barato.
e eu não recebi nada. Para onde foi esse valor? E aí ficou uma situação muito chata, porque eu também não sabia explicar. O IFS lá não explicou e o IFS aqui não me explicou também. Então, é muito importante, porque se nós somos uma organização, a gente tem que explicar que nós sim, a gente tem estudantes que pagam, mas parte do valor vai para o Fundo Nacional de Bolsa para estudantes que não podem pagar, né? A gente também tem a gente também tem muito voluntário, a gente precisa treinar. Então, todos os valores eles têm um destino, né? E que é sem fim lucrativo. Então, é muito importante a gente deixar isso claro. E se vocês quiserem levar o videozinho, né, ou enviar para o estudante o vídeo, a gente também tem um link que a gente pode enviar isso para eles. A gente não precisa, de fato, se a gente não souber explicar, tem um vídeo que explica, tá? Então, isso também é muito importante a gente dizer, tá, gente? É muito importante. Falar sobre a existência do programa de envio e recebimento, né? Se a gente está lá, olha, poxa, a gente envia muito, né? Enfim, deixar bem claro sobre os programas. Falar o que está incluso ou não no valor, né? Então, a gente sabe que os programas hoje tradicionais nossos, né, tem a passagem inclusa, tem transporte para casa, escola, casa. Só não está incluso a passagem doméstica, tá? Mas a passagem internacional também está no valor, tá? Toda a assistência 24 horas que a gente dá para o estudante, né? Então, a gente tem um suporte diferente de uma agência que não tem, né? Nós somos uma organização e a gente preza pelo aprendizado intercultural e por manter o estudante bem durante o intercâmbio, né? Dar o acompanhamento ao estudante. Então, isso é importante a gente dizer, que a gente tem um diferencial, né? Então, esse suporte, a gente tem um celular de emergência durante 24 horas que a gente dá assistência ao estudante, qualquer coisa que eles precisam. Isso é importante falar. Então, tudo isso, aí o estudante fala assim, poxa, mas o FS, eu comparei com uma outra agência e tá muito mais caro. Tá, mas essa agência, ela te dá um aprendizado intercultural? Ela te dá um suporte de 24 horas como a FS te dá? A gente tem um diferencial, gente. A gente tem que saber passar que a gente tem um diferencial, tá? Então, às vezes o comitê fala isso e às vezes por pouco, né? O estudante, ele vai para um outro local e não sabe o quanto a FS ele é grande, não só no Brasil como no mundo. Então, é importante a gente saber passar que não é só um valor que ele está pagando, ele está pagando por um aprendizado, por uma coisa muito maior, um valor, uma questão social muito grande. Então, é muito importante a gente saber isso, né? As regras da FS, né? Aquela situação, isso tudo aqui, ele vai aprender na orientação também, tá? Mas eu estou colocando aqui para vocês saberem. Sobre o financeiro, né? Lá na frente eu vou explicar para vocês como que está sendo as nossas formas de pagamento. E se vocês tiverem dificuldade de falar isso, vocês podem só passar o valor, né? Que financeiro aqui que eu quis dizer foi o valor. E depois você fala assim, depois a gente pode entrar em contato com o financeiro lá da FS para ver como que você pode pagar. Vocês não precisam saber tudo, né? No próprio catálogo da gente tem os valores de todos os programas. No site tem os valores de todo o programa, né? Então, por isso a gente está sempre atualizando o site, a gente está sempre atualizando tudo. E, mas eu queria saber como que eu posso pagar e tudo. Aí você falou assim, isso você pode ver já com a secretaria, que é uma questão mais burocrática, uma questão que você pode ver diretamente, tá? E é isso, tá? E, enfim, se vocês tiverem dúvida, por exemplo, no catálogo também tem questão de idade, tudo, né? Que você consegue ver mais ou menos a idade que o estudante pode ir. Mas o que a gente recomenda é que o estudante escolha até 3 opções de países, né? Então, se o estudante não conseguir no primeiro, por causa de idade ou qualquer outra coisa, ele vai ser encaminhado para uma segunda opção. Então, você também não precisa saber todos os pré-requisitos, quais são as idades que os países aceitam. Por isso que a gente tem a nossa seleção também na secretaria, para a gente ver se o estudante está se enquadrando no pré-requisito do parceiro. Então, pede só para o estudante ter mais de uma opção, porque se ele não estiver dentro daquele pré-requisito, né, ele pode ser encaminhado para o segundo país, tá? Mas, de qualquer jeito, no próprio catálogo tem informando a idade direitinho, cada um tem que ter e tudo, tá? Dicas. Eu coloquei aqui sobre quando o estudante, por exemplo, você chega na casa do estudante e fala assim, o estudante fala assim, eu quero os Estados Unidos. É a primeira coisa que pensa, isso tem mudado bastante, tá? A gente sente quando os estudantes são indicados, e isso é muito bom. Porque antes,
pelo menos na época que eu viajei há bastante tempo atrás, os Estados Unidos era a primeira coisa que vinha à cabeça. E a gente trabalha com tanto país legal, né? Hoje, inclusive, a gente tem um destino, que eu vou falar depois, que é a Índia, e que o tempo inteiro o estudante está em contato com o inglês, né? E por que não um país de diversidade, que ele vai conhecer uma cultura completamente diferente e que talvez ele nunca mais vai conseguir essa cultura, adquirir essa experiência, esse aprendizado futuramente? Então, como o AFS ele também promove um aprendizado intercultural, é importante vocês tentarem que ele vá aprender algo diferente, né? Então, comentar, não obrigar de forma alguma, né? De forma alguma obrigar, mas falar assim, olha, por que você não pesquisa um pouco? E foi isso que aconteceu comigo. Eu queria Estados Unidos e eu conheci na época uma voluntária que tinha ido para Dinamarca e ela falou, Fernanda, dá uma olhada na Dinamarca, vê como que é bacana. E na época, hoje em dia, a Dinamarca é um dos países mais procurados também, né? Não chega a ser o maior, mas o pessoal ainda procura. Mas há 11 anos atrás não era. As pessoas falam dinamarquês na Dinamarca. E a língua não é o mais importante, é o aprendizado, porque o inglês, hoje em dia você faz um curso no Brasil, você aprende, você faz depois uma experiência de 3 semanas nos Estados Unidos. A gente está em contato com os Estados Unidos e com a cultura americana o tempo inteiro, diferente de um país que, né, europeu, um país asiático ou do leste europeu, que a gente talvez nunca vai ter contato. Então é importante você falar disso, você falar que existem os países da América Latina, que existem países do leste europeu, né, alguns países da Ásia que não são tão procurados, e falar para o estudante pesquisar isso. Tem comitê, inclusive, que coloca isso na própria seleção, né? Pede para o estudante, quando eles vão falar da seleção, né? Olha, vocês venham, mas venham com 3 países que você nunca ouviu falar, você tem que pesquisar sobre eles para você falar sobre eles aqui na seleção. Então, você acaba fazendo o estudante aprender sobre países que ele nunca ouviu falar e talvez até se encantar, como foi no meu caso, tá? Esclarecimento sobre diferentes datas de embarque. Hoje envio vamos dizer que uma das grandes missões que a gente tem é passar isso para os estudantes e passar isso para os voluntários, tá? A cada ano tem sido mais difícil a colocação lá fora. A gente sabe que a gente está numa fase mundial, né, em que a gente está passando, enfim, tem muita imigração, né, refugiados, principalmente na Europa, e isso tem dificultado a colocação. Então, há alguns anos, mais ou menos, já mais de 10 anos já, que a Alemanha e os Estados Unidos, eles dão mais de uma data de embarque. E isso tem se igualado para outros parceiros. Então, às vezes pode acontecer com Dinamarca, Holanda, né? Eles tentam fazer a colocação e eles dão 3 datas de embarque para o estudante viajar. Então, é muito importante a gente dizer isso quando a gente for visitar. Então, assim, o combinado não sai caro, sabe? Aquela questão. Se o estudante fechar e não souber que existe mais de uma data de embarque, ele pode ficar chateado depois. Mas se você, desde o início, já falar que existem 3 diferentes datas de embarque, que o estudante pode viajar em qualquer uma delas, né? Isso vai minimizar. Isso porque já aconteceu várias vezes comigo, o pai chega lá no escritório, fala, ele, mas sério, E aí você deixa a bola, o estudante vai querer mesmo ir para esses países, que são 3 datas diferentes de embarque, e vai voltar na mesma data? Ele pode ter a opção de ir ou pode ter a opção de falar, não, então eu vou preferir outro país e tudo. Então, é só mesmo vocês deixarem claro que isso existe, tá? Estrutura da família, tá? Hoje a gente trabalha com diversos tipos de família, até quem trabalha com recebimento sabe disso. As famílias, elas têm interesse de fazer parte do AFS, todas elas, e nós tratamos todas iguais. Então, a gente tem diferentes tipos de família. A gente tem família de jovens, a gente tem família de idosos, a gente tem casais homoafetivos, tem famílias de nacionalidades diferentes, né, dos naturalizados. Família que recebem outros intercambistas e querem receber mais um. Famílias de pais solteiros, né? Então, a gente tem todos os tipos de família. E a gente inclui todos, tá? Nós somos uma organização, nós temos uma missão e a gente tem que incluir todo mundo, tá? Nós temos que trabalhar com a igualdade. Então, se acontecer de uma família se interessar por um estudante, a gente vai consultar esse estudante, tá? Futuramente, no próprio application do estudante, a gente já está trabalhando nisso, já vai ter a opção de marcar lá se o estudante aceita ou não esse ou esse tipo de família. Mas é importante a gente dizer que a gente trabalha com todos e que a gente é uma organização inclusiva, né? Isso é muito bom pra gente, isso é um ponto a favor da gente, tá? E
que se caso alguma família dessa estrutura, né, que a gente não considera uma estrutura diferente, a gente é apenas uma outra estrutura, né, de família hospedeira, a gente vai consultar o estudante tem a opção de aceitar ou não, tá? Ah, não, Fernanda, eu quero uma que tem mãe, pai, tudo. Ele tem a opção de falar, não, não quero, tá? Mas a gente inclui essa família. E aí a gente vai consultar um outro estudante, se o estudante quiser, ele vai, tá? Então, depois que vocês fizeram já esse contato com a família pessoalmente, né? Vocês já conversaram, vocês já passaram a FS. E uma coisa muito importante, tá, gente? Quanto mais contato vocês têm com essa família, mais a probabilidade desse estudante voltar e virar um voluntário, mais a probabilidade de chegou um intercambista de fora, um estrangeiro, você conseguir colocar nessa família, né? Então, tudo depende de como você passa as coisas, né? Um estudante de envio, uma família de envio, ela pode ser uma família de recebimento, tá? E um estudante de recebimento pode te ajudar a conseguir uma família de envio. Então, a gente diz assim, a gente se preocupa muito com o estrangeiro que está vindo, né? Porque a gente tem que arranjar a colocação para ele, né? Mas a gente também deve se preocupar com o envio, porque aquele estudante, quando voltar, ele pode ser um voluntário, né? E a gente tem que trabalhar com o nosso crescimento também de voluntários. Então, quanto melhor o seu trabalho, quando esse estudante retornar, se ele retornar com uma cabeça FS, né? Ele vai gostar tanto que ele pode vir a se tornar um voluntário e te ajudar futuramente nos futuros envios e recebimentos, etc. Tá? Então, após esse contato com a família, o estudante tem que preencher a parte 1 do application, tá? Esse link a gente envia por e-mail também. E depois dessa webinar, eu vou mandar tudo isso para vocês, inclusive essa apresentação, tudo que precisa, link, etc. Então, você envia um link para o estudante para ele começar o preenchimento online. Esse link já não está no nosso site, tá? Porque antes, o application ele é um pouco grande, então antes os estudantes se inscreviam nesse application e não era para participar, era só para ter informação. Então, hoje o link é o comitê que envia, tá? Ou a gente, o comitê, falar assim, Fernanda, eu preciso que você mande o link para tal pessoa. Eu mando também, não tem problema. Mas esse link é a gente que envia, não fica mais disponível, tá? Lembrando que esses primeiros interessados, eles vão se inscrever aqui. Mas pode ser que eles precisam de um suporte para isso, tá? Hoje em dia a gente tem um documento que ensina como que preenche a parte 1 do application. Como que preenche a parte 2 do application. Eu não sei nada, eu não sei nem entrar no Google. Tem um que explica como que ele entra no Google. Inclusive, tem um vídeo, né, que a área de envio fez, que se chama Descomplica, que ensina como o estudante preenche, pro voluntário, como o estudante preenche o application. Então, eu também vou mandar nesse e-mail que eu vou mandar para vocês. Porque às vezes o estudante precisa de um suporte. Eu posso dar esse suporte, obviamente, mas como eu falei, quanto mais contato ele tem com você, melhor, né? Bom, a Hércole que mandou aqui que precisa ir embora. Tá bom, Hércole. Obrigada pela presença. Depois a gente pode te mandar também o videozinho, tá? Então, vamos continuar. Então, você manda esse link, esse application para o estudante começa a fazer o application, ele precisa estar com a primeira parte do application pronto. A primeira parte do application, ela tem... Aqui. Ela tem os detalhes financeiros, que o estudante tem que colocar as informações de detalhes financeiros dele para a gente poder mandar o contrato, tá? Sendo ele bolsista ou não, porque os detalhes financeiros é para que a gente possa ter informação para enviar o contrato para o estudante, tá? Informações pessoais, que tem nome, telefone, idade, etc. Né? Formação acadêmica, qual colégio ele estuda, em que ano do colégio ele está, como que é o nível de idioma dele, né? Enfim, todas as informações acadêmicas que é necessário. Saúde e estilo de vida, né? Que se o estudante tem alguma limitação ou não, se tem alguma alergia ou não, se o estudante fuma ou não, né? Lembrando que os estudantes que viajam, a gente fala que não pode fumar, né? Ele vai ter que interromper se ele fuma, ele não vai poder fumar durante o intercâmbio, né? Dependendo do país até, ele pode voltar por isso. Programas de preferência, então aqui ele também marca o que ele tem preferência, qual país que ele prefere, se ele prefere
início do ano no meio do ano, né? Enfim, tudo isso ele marca também nesse momento. E aí tem 2 formulários que são muito importantes, que é o formulário de saúde e o formulário acadêmico. O formulário de saúde, o estudante ele vai levar no colégio, tá? Ele precisa estar carimbado e assinado, preferencialmente, assim, não tem como não ter isso. Então, se o estudante não coloca, a gente pede. Então, ele precisa estar carimbado, assinado, é muito importante. E, de preferência, todas as informações preenchidas, né? A gente precisa das 3 últimas notas do estudante. Então, Fernanda, mas agora a gente está em 2018 e ainda não acabou o ano. Ele vai colocar as notas parciais dele, né? Ele fez alguma prova até agora, então ele vai colocar o que ele tem até agora. A gente precisa das 3, para a gente ver como está o empenho do estudante. Lembrando que o programa ele é escolar, né? O estudante, principalmente dependendo do país que ele está indo, Alemanha, muito exigente, Estados Unidos, Suíça, então nem se fala. O estudante ele precisa ter um bom desempenho acadêmico. Ele está indo para estudar e a gente tem que lembrar para o estudante que é uma escola hospedeira voluntária que vai recebê-lo. Se é voluntária, o mínimo é o estudante ter um bom empenho acadêmico, né? Mas tem alguns outros países que, dependendo se o estudante não tiver um bom empenho, a gente pode consultar e até aceitam. Mas a gente tem que ter a certeza que o estudante vai viajar e você fala, olha, você tem que ter um bom empenho acadêmico, você tem que se esforçar lá, tá? E é isso, né? E o formulário de saúde ele tem que levar para o médico, também tem que estar assinado e carimbado pelo médico, tá? Após esse preenchimento, o ideal seria vocês darem uma supervisionada, enfim, né? Se eles precisarem de alguma ajuda e tudo, a gente tem inclusive aquele videozinho que vocês olhando, vocês vão poder ajudar melhor, né? Porque eu falo bem detalhado de cada passo do application, né? Mas o ideal seria vocês estarem ali se eles precisarem de alguma coisa, né? Para dar esse suporte. E outra coisa que é muito importante no application é a foto, tá? A foto, a gente fala que é a primeira impressão que a família vai ter do estudante. Então, a foto de capa, ela tem que estar nítida, né? Evitar óculos, evitar boné, né? De preferência com um fundo mais limpo, né? Para que fique nítido o estudante, né? E a foto de capa é a impressão que o estudante está dando naquele momento, né? Ele tem que ter não pode ter uma foto turva, né? Uma foto que a família não vai conseguir ver o estudante. Então, a foto é muito importante, a foto de capa, que é a foto inicial, tá? E aqui, nesse momento, né, vocês já mandam para a gente a lista de aprovados e confidencial. Lembrando que, assim, durante o ano, de abril até 30 de novembro, que eu ainda vou chegar também nessa parte, a gente precisa receber isso até o dia 30 de cada mês. E depois, isso passa a ser contínuo, tá? Mas a gente precisa desses 2 documentos. Os 2 documentos é muito importante para a gente ter registrado também. Porque quando você manda por e-mail, você manda assim, fulana quer tal país, tal país, tal país. Aquilo fica no e-mail. Quando vocês mandam isso aqui, eu registro. Então, é importante esse registro também, né? Eu coloco lá numa pastinha e tudo. Então, se eu não tiver, por exemplo, na secretaria e a Paula, ela vai, eu vou ver o que o comitê indicou. Se você mandar só para mim, ela não vai ter esse acesso, né? Então, ela entra lá na pastinha e vê o que vocês indicaram. Então, é importante ter esses 2 documentos. Lembrando que sem o confidencial, o parceiro não aceita. Sem vocês, a gente não envia. Então, isso é muito importante vocês saberem, tá? Eles não aceitam. A gente já mandou application sem confidencial. Eles falam, a gente precisa do confidencial. Não tem como fazer colocação sem dizer o que o voluntário achou dessa família. E aqui eu coloquei todas as seleções que a gente tem. Né? A nossa primeira seleção desse ano foi 30 de abril e ela é todo dia 30 de cada mês. Então, preciso receber esses 2 documentos até o dia 30 de cada mês, tá? Passou do dia 30 de novembro, né? Esse ano, as pessoas só vão viajar ano que vem, os estudantes. Fernanda, eu consegui um estudante para Estados Unidos no meio do ano. Você não tem data para me enviar, você pode me enviar a qualquer momento. E aí a gente passa a fazer uma seleção assim que você manda. Você mandou, naquela semana a gente faz e te devolve a resposta se ele está se enquadrando ou não nos pré-requisitos do parceiro, tá? A gente tem essas datas aqui a princípio, né? Porque para a gente ter um controle maior, né? Porque às vezes a gente recebe 20 estudantes, a gente não vai fazendo assim, porque, né, o ideal é juntar todos os 20 e fazer todo mundo junto. A gente junta eu e a Ana Paula, a gente senta numa salinha e faz.
Agora, posterior a isso, a gente já não tem data porque começam os prazos para transferência do application para o parceiro. Esse application que o estudante faz, a gente transfere ele para o parceiro, né? E aí ele tem prazo, eles têm prazo para a gente enviar esse application para eles. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, dia 30 de janeiro novamente, né, um outro prazo, pode ser que o estudante fique fazendo um mês application, e aí quando eu for transferir, eu já não tenho mais tempo para transferir, tá? Então, aí depois desse momento, vocês vão consultar, olha, ainda dá tempo para tal país, ainda dá tempo para tal país. E claro, eu também vou enviando e-mail, né, com os prazos para vocês. Depois da seleção nacional que eu faço, né, que eu vejo se o estudante está apto ou não, como que eu vejo se o estudante está apto? Vejo se o estudante está dentro do pré-requisito. Se ele tem idade, se ele está, por exemplo, a Suíça, que precisa acima de 8, né? A Alemanha semestral, que precisa de alemão básico. Então, tem algumas nuances, né, que alguma coisinha ou outra, que eu vejo isso na seleção local, né? Tem país, por exemplo, o Japão agora está implicando muito com vegetariano, porque eles dizem que a alimentação lá é muito importante. Então, essas coisinhas eu vejo. Então, é importante também o estudante ter mais de uma opção por causa disso, né? Para a gente poder ver se ele se não se enquadrou no primeiro, a gente vê a segunda opção. E no confidencial também vocês podem colocar a primeira, segunda, terceira opção, do lado tem uma observação. Então, vocês podem falar, o estudante quer muito, ele pode ser que ele desista se ele for para o segundo país e tudo. Então, você pode falar o que vocês quiserem ali também na lista de aprovados, tá? Após a divulgação do resultado, então, por exemplo, esse mês, foi até o dia 30 a seleção, a gente fez essa semana a seleção e a Ana Paula enviou o resultado ontem. Então, é sempre dia 5 que a gente envia esses resultados, tá? Vocês podem mandar a qualquer momento do mês indicações. Dia 30 a gente faz a seleção e dia 5 a gente envia resultado, tá? Para os comitês. Então, é um e-mailzinho dizendo se o estudante está aprovado ou não, né? Se ele foi aceito ou não e quais as pendências do parceiro. Tá falhando. Tá falhando a voz, Fernanda. Tá falhando bastante. Alô? Eu perdi os últimos detalhes sobre os detalhes da parte 2. Tá. Então, eu vou voltar. A Melhorou? outra folha, a outra parte. A anterior. É essa aqui? É essa aqui, né? Alô? Tá falhando ainda. Deixa eu ver minha internet aqui. Quando você E agora, falou se sobre os melhorou, detalhes gente? dos estudantes, a gente não ouviu. Vê se melhorou agora. Tá melhor agora. Tá? Tá. Eu acho que essa internet está meio que flutuando, né? Net, um problema, vai e volta. Melhorou, né? Beleza. Então, só finalizando. A gente manda o resultado dia 5, né? Então, a gente recebe até o dia 30 de cada mês, faz seleção. E até o dia 5 a gente manda o resultado. Então, a Ana Paula mandou ontem, por exemplo, dessa última seleção. Tá bem agora, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá travando. Tá dando umas travadinhas ainda. Tá, eu vou continuar. Se vocês acharem que tá ruim, vocês me falam de novo, tá? Não, o som tá bem ruim, tá flutuando. É só essa parte do o sexto passo que tá difícil. Tá congelando até a sua imagem. É. Eu não sei o que tá acontecendo. E Porque minha internet parece estar, assim, pra mim tá normal aqui, né? Deixa eu chegar mais perto. Falo com Oi, rapidinho, então. Muito barulho aqui. Por favor, você vai enviar esse Sim, a slide Fernanda vai esse enviar PowerPoint pra gente? depois, toda a apresentação, inclusive a gravação desse webinar. Ok. Eu vou desligar o áudio, senão dá barulho, só pra eu saber disso, pra Sim, gente então, receber, tá? Obrigada, queridas. Se eu não conseguir me despedir, um beijo a beijo. todos. Beijo. Agora vocês estão me ouvindo melhor? está. agora sim. Sim. Eu cheguei mais para pertinho aqui, tá? A internet no Brasil não é um problema. Mas, enfim, vamos continuar aqui. E aí a gente manda o resultado dia 5, como a Ana Paula enviou, com todas as pendências dos estudantes, tá? Vocês mandam essas pendências para os estudantes, mas a gente manda também. A gente acha muito importante vocês saberem de todo o processo do estudante. Por isso que a gente manda as pendências que ele tem no application.
né? E o estudante também está mais perto de vocês, né? Então, essas pendências vão por e-mail e depois a gente envia para os estudantes também as pendências diretamente por e-mail deles copiando vocês. Tá? Então, só lembrando o cronograma, até o dia 30 vocês enviam a indicação, que é o confidencial, mais a lista de aprovados. Dia 5, a gente divulga para vocês qual é o resultado. Vocês têm do dia 5 ao dia 10 para avisar estudante. Então, tem comitê que faz festinha, tem comitê que liga, você foi aprovado, né? Você conseguiu ir para tal país, você está dentro do pré-requisito, o estudante fica super feliz, né? Então, é importante do dia 5 ao dia 10 vocês darem esse resultado, porque a gente não dá resultado, tá? A gente só envia o contrato. Aí o contrato vem, parabéns, mas não tem aquele negócio de comunicar, né? Então, a gente envia o contrato dia 10 para o estudante já dizendo, parabéns, você está indo para tal país, tá? E a gente já nesse momento, né, a gente já libera a segunda parte do estudante para ele começar a preencher a parte 2. Aí a parte 2 é carta do pai, carta do estudante, né, alguns documentos que precisam ser assinados, o estudante se comprometendo a estudar. Né? Existe uma avaliação de inglês também dentro dessa parte do application, que todos os estudantes vão para todos os países precisam preencher, só mesmo para saber como é o nível do estudante. Não é um teste, é apenas uma avaliaçãozinha que o próprio professor do colégio pode fazer, tá? Enfim, é uma série de documentos que ele vai ter que preencher. O pai vai escrever a carta, o filho vai escrever a carta, né? E vai botar álbum de fotos, as fotos têm que estar com a legendinha em inglês, tá? Então, e aí o application ele é grande, né? Ele é bem completo para que a colocação também seja bem legal, tá? E aí, o que eu falo sobre depois desse processo? Né? O estudante acabou o processo, ele foi aceito, e muitas vezes o estudante fica até viajar sem falar com o comitê. Só vai ter uma orientação regional, olha que chato. Porque o estudante está ansioso também, né? Então, se vocês têm recebimento na região, por que vocês não chamam ele para também ter contato com esses estudantes que estão fora? Porque aí tem a troca, né? Tem essa troca intercultural que é bem bacana. Né? Eu, por exemplo, antes de viajar, eu tive contato com estudantes da Alemanha, eu virei super amiga dele. Aí, quando eu fui para a Dinamarca, eu fui visitá-lo na Alemanha. Até minha mãe hospedeira que me levou para visitá-lo. Então, olha que bacana a troca aí de culturas, né? Que acaba tendo esse vínculo. Se você não tem um recebimento na cidade, só mantém o estudante por perto, né? Dá a orientação que é necessária. É bem importante a gente orientar, a gente manter os pais e os estudantes por perto, né, para a gente poder fazer o máximo de um trabalho melhor, né, fazer uma orientação, porque às vezes o estudante viaja, às vezes a gente só orienta o estudante também, mas o pai está no processo, aí depois o estudante viaja, o pai não sabe de nada, aí o pai fica bem louco, fica ligando para vocês, fica ligando para a gente, então inclui o estudante nessas orientações. A regional, a gente sabe que a gente não pode incluir o pai, mas nas orientações locais, é importante o pai estar, saber as regras, saber como a gente trabalha, né? A gente tem o Orienta Brasil, né, que tem toda a nossa base de orientação, e ali vocês podem já começar a trabalhar com o estudante, né? Prepará-los mais tecnicamente, né? Com informações, regras da FS, enfim, é bem importante, tá? A gente fazer um bom trabalho de orientação. E essa orientação, né, como vocês estão perto, é responsabilidade do voluntário. Então, é importante ter algumas orientaçõezinhas aí até a viagem do estudante, tá? E antes deles viajarem, eles precisam obrigatoriamente passar pela orientação pré-partida, né? Ele passa por uma orientação pré-partida antes de ir, lá ele vai ter que passar por orientação. Quando ele volta, ele recebe a orientação de retorno, mas assim, ele precisa ter sempre de reentrada, né? Ele precisa ter essas orientações, tá? E também recomendamos, como eu falei, ter orientação para os pais. Os pais naturais também fazem parte do processo, né? Uma vez que você orienta o pai, você está orientando o filho. Então, às vezes, o filho está ciente, ele está sabendo, ele está tranquilo, e o pai está ligando para a gente, ou está ligando para vocês, por quê? Porque, às vezes, só o estudante vai para a orientação. E aí o pai fica, não, filho, mas eu não... E, às vezes, o pai, às vezes, não acredita no que o filho fala, né? Precisa de alguém ali para dar esse apoio. Então, vocês são essa mão que eles têm na região de vocês, né? Lembra que assim, né? Pra gente é só um envio. Mas imagina como tá a cabeça de um pai de um estudante, às vezes com 15 anos,
16 anos, que está fazendo... O filho está indo para o outro lado do mundo, às vezes, né? E a ansiedade, né? As dúvidas... Enfim, é muita coisa que está se passando ali. Como o estudante ele já fecha um programa, ele já está no application, ele já começou o intercâmbio ali. A cabecinha dele já está a mil e já pensando lá, e já pesquisando lá. Então, a gente às vezes só pensa que fechou o nosso envio, né? Mas não é. A gente tem que pensar como organização, a gente tem que pensar como voluntário. Se a gente estivesse no lugar do estudante, o que a gente gostaria de estar sendo feito? A gente não precisa ficar indo até o estudante. O estudante pode vir a gente pode marcar uma orientaçãozinha em casa, na casa de vocês, né? Vocês podem marcar em algum outro local. E para reunir, fazer sempre alguma coisa da UFS para reunir. Reunir o recebimento com envio, reunir os ex-participantes de envio. Você vai ver que na sua cidade a UFS vai crescer tanto, vai ficar tão legal, né? E, poxa, que bacana se você conseguir fazer isso, né? Olha que bacana que seria. Então, é importante vocês estarem sempre motivando, sempre fazendo alguma coisinha, né? Alguma atividade, alguma FSD para poder juntar e orientar esses estudantes também, tá? Aí, enfim, o candidato ele finaliza essa parte 2, né? Eles já estão em contato com você. A secretaria ela faz a revisão e transferência dos applications para os parceiros, né? Então, nesse momento, os parceiros eles vão ter o application do estudante completo, eles têm uma deadline, né? Eles têm um prazo para receber o application, tem um prazo para nos enviar de volta. Então, é muito normal o estudante receber durante todo o ano várias pendências, porque a gente revisa, depois o parceiro revisa novamente quando a gente transfere no ano seguinte. Então, é normal ele receber várias pendências, né? E aí, o parceiro, finalmente, ele aceita o estudante, né? Mas nesse período, pode ser que o parceiro olhe alguma coisa na application e fale assim, olha, eu acho que esse estudante a gente não vai conseguir colocação para ele, né? A gente evita o máximo, por isso que a gente tem todas essas seleções, né? A gente já viu o estudante estar maduro, a gente já viu na secretaria se ele está dando pré-requisito, mas se ele falar, ele ainda falou assim, esse estudante tem alguma coisa aqui que não está na hora dele viajar, ou não vamos conseguir fazer a colocação dele na escola porque... enfim, alguma coisinha aqui ou outra. Isso é muito raro de acontecer. A gente sempre avisa estudantes. Então, por exemplo, nesse ano, vou dar um exemplo. Esse ano tem uma estudante que está indo para o Japão que ela é vegetariana. A gente consultou o Japão. O Japão falou, olha, é muito difícil a gente conseguir fazer a colocação de vegetariano porque as famílias são muito tradicionais aqui. E para eles a comida é muito importante. Aí a gente avisou a estudante, antes mesmo dela assinar o contrato. Olha, o Japão ele tem um certo receio, pode ser que aconteça deles não conseguirem uma colocação para você. Então, o estudante já guarda ciente que isso pode acontecer. E se isso acontecer, a gente devolve o valor integral do estudante, inclusive taxa de adesão, tudo que ele pagou a gente devolve, tá? Mas realmente pode acontecer. E aí o parceiro manda para a gente as pendências que tiver, se for o caso, a gente manda para os estudantes. E o estudante resolve, ele é aceito pelo parceiro, tá? E aí, enfim, o parceiro começa a colocação lá. Aí, o que a gente faz aqui em recebimento, o parceiro faz lá. Distribui para os voluntários começam a ver o application. Então, é interessante também, principalmente para você que recebe, porque vocês estão vendo como é que é o processo lá também, né? Vocês estão aqui na linha de base, mas lá no parceiro também existe um processo, que é o processo que a gente faz aqui de envio, é o processo que eles fazem lá de envio para mandar o application. Então, é basicamente a mesma coisa, né? Eles analisam lá, enviam para a gente faz colocação aqui com os voluntários. E aqui é a mesma coisa, a gente faz o processo aqui, envia para lá e eles distribuem esse application, né, para os voluntários começarem a colocar nas escolas e na família, tá? Finalmente, os participantes vão começar a receber família e escola hospedeira, né? A cada dia tem sido mais perto do embarque, então é normal se ele receber bem perto do embarque. O Brasil, ele tenta sempre fazer a colocação dentro da deadline que o internacional envia, né? A gente sempre tem uma deadline. Mas nem todo parceiro consegue colocar dentro desse prazo. Então, pode ser que realmente aconteça de chegar muito perto, uma semana antes, enfim, pode acontecer, tá? Não é algo que a gente assim, não é legal, né, isso acontecer, mas muitas vezes até é o que eu falo para os pais, né? Às vezes o estudante recebe também com muita antecedência,
Aí pode ter um problema aí de comunicação, porque o pai está longe, o estudante está longe, falar alguma coisa, enfim. E interpretar errado, né? Enfim. Então, às vezes é até bom receber um pouco mais para perto mesmo. Mas tem acontecido, tá? E 3 meses antes do embarque, a gente tem uma parceira, que é a WSP, que envia informações de visto para o estudante. Isso, de fato, assim, o estudante entrou em contato com você, estou com muita dúvida no visto, de não sei o quê. A gente pede para ligar diretamente para ela, porque visto é algo bem burocrático, é a documentação do consulado. A WST não tira o visto para o estudante, ela ajuda, né? Então, ela pesquisa quais são os documentos necessários e tudo, mas a gente também tem que lembrar que, às vezes, o consulado pode pedir um documento extra. O consulado nada mais é, né, que a jurisdição de outro país dentro do nosso. Então, ele tenta, ao máximo, manter o país dele em segurança aqui dentro. Então, se ele vê que o estudante pode migrar por qualquer coisa ou sentiu qualquer dúvida, ele vai pedir outro documento além do que a gente falou que ele exige. Então, Fernanda, é porque cobrou um documento que não estava nesse... Realmente pode acontecer, de cobrar um documento que não estava na lista que a Fábio mandou. Por isso que a gente pede para o estudante, sempre quando receber a instrução de visto, entrar em contato com o consulado, ou resolver direto com o consulado, ou pedir ajuda da Fabi, tá? Porque esses são documentos bem detalhados e que ela pesquisa, que ela entra em contato com o consulado e tudo. Tá? E quando a gente compra a passagem, né, logo em seguida, assim, mais ou menos 2 meses antes, a gente manda esses arranjos de viagem para o estudante. Caso dos Estados Unidos e Alemanha, a gente tem comprado mais para perto do embarque, porque como tem diferentes datas de embarque, a gente gastava muito dinheiro remarcando passagem. Então, a gente tenta segurar ao máximo e enviar já as informações, tá? Certinhas quando o estudante vai viajar. Em uma fase do processo, eu também envio para os comitês quais são as datas de previsão de embarque. A previsão não quer dizer que a gente comprou para aquela data, a gente tenta comprar, tá? E vocês recebem essas datas mais ou menos quando que o estudante ele viaja, tá? Então, aqui eu falo novamente que é muito importante que os comitês acompanhem os estudantes, né, durante o processo, durante todo o processo, porque é muito importante o estudante criar um vínculo com a organização, né? Eles vão ganhar confiança na gente, vão ter todas as informações necessárias. Então, se vocês não sabem, é normal não saber tudo, né? Nem eu sei, eu consulto sempre parceiro, eu consulto sempre, né, o que eu preciso para poder aprender cada vez mais, nem todo mundo sabe tudo. Mas se não souber, fala assim, olha, eu vou entrar em contato com a secretaria, ou você pode entrar em contato com a secretaria. O importante é vocês estarem sempre ali para o estudante criar um vínculo com vocês, tá? Se a gente fizer um bom trabalho, a gente vai ter cada vez mais voluntário, mais gente ajudando pro FS, a nossa rede vai aumentando, tá? E lembrar que a partir do momento que o estudante faz a seleção local, ele já está no processo, né? E aí ele já está no aprendizado, o amadurecimento dele vai crescendo e ele vai pensando cada vez mais na viagem, tá? Bom, é isso. E aqui eu falo um pouco da forma de pagamento de hoje em dia, tá? Eu vou mandar isso aqui para vocês terem algo que vocês não vão gravar, que é bem complicado de gravar, mas só para vocês ficarem cientes, que isso aqui muita gente pergunta. Hoje em dia a gente trabalha da seguinte forma: a gente tem um pagamento à vista. O pagamento à vista em cartão de crédito, estudante, a gente considera o que seria o pagamento à vista em cartão de crédito, né? A pessoa foi lá, passou no crédito, mas passou o valor integral do programa. Ele vai ter 5% de desconto. Se ele pagar à vista no boleto, a gente vai gerar um boleto e enviar para o estudante. Se ele pagar à vista no boleto, ele vai ter 10% de desconto. Essa modalidade à vista de 10% é o único que não tem fidelidade, tá? E eu vou chegar na parte da fidelidade. Fidelidade é aquelas porcentagens que as pessoas têm de desconto caso tenha alguma fidelidade com o estudante, com a organização, desculpa. E aí, nesse caso, ele não vai ganhar essa fidelidade, tá? E tem a opção do parcelado. Ele pode parcelar no cartão de crédito ou no boleto. No cartão de crédito é 12 vezes em qualquer cartão. Uma coisa que é bem bacana, porque na época que eu viajei não tinha isso. Eu tinha que financiar no banco. Enfim, hoje em dia é uma facilidade você poder parcelar em 12 vezes sem juros em qualquer cartão. Sempre, quando é cartão de crédito, a gente fixa a moeda do cartão daquele momento, né? Então, se depois aumentar
O estudante não vai ficar dependendo dessa mudança de dólar, né? E o parcelado boleto, que o estudante pode parcelar, por exemplo, de agora, se ele entrar agora, até o ano que vem, até ele viajar. Mas tem que estar quitado até 45 dias antes do embarque. Tá? Isso é bem importante falar para o estudante. E aí, nesses dois casos, o estudante ele vai ter $100 de desconto, tá? E ele é acumulativo com fidelidade, nesse caso aqui do parcelado, tá? E aqui a gente fala, né, que o pagamento da primeira parcela começa 30 dias após o pagamento da taxa de adesão e a última parcela tem que estar paga até 45 dias antes do início do intercâmbio, tá? Aqui eu coloquei para vocês quais são os vínculos, né? Então, o estudante ele também tem desconto se ele tiver vínculo. O primeiro vínculo é sempre 5%. Então já enviei um filho retornir. Então, ele já tem 5%. Mas eu sou voluntário. Aí vai adicionando mais 1% a cada vínculo. Então se você é voluntário, você tem 6%. Eu sou de escola parceira, 7%. Fernanda, eu sou isso tudo e ainda estou pagando à vista, 8%. Então, sempre o primeiro vínculo é 5% e os demais mais 1%. Lembrando que pagamento à vista também é uma fidelidade. A gente considera fidelidade. Então, voluntária, família natural, família hospedeira, escola hospedeira, retornir, funcionário, todo mundo que tem um vínculo com a FS tem esse descontinho aí que a gente chama de fidelidade, tá? Lembrando sobre a nossa comunicação, tá? É muito, muito importante passar isso para o estudante. A nossa comunicação é sempre feita da seguinte forma. O candidato, ele entra em contato com o comitê local ou o comitê local com o estudante. O comitê entra em contato com a secretaria executiva. O estudante pode entrar em contato, até porque a gente tem contato também direto com o estudante, mas é muito importante você deixar claro que ele tem que te incluir nessas comunicações, como a gente tenta ao máximo incluir vocês, né? Então, sempre tem essa linha de comunicação. E isso lá fora é a mesma coisa, estou falando daqui de dentro, mas lá fora é a mesma coisa, tá? O estudante vai entrar em contato com o comitê local com a secretaria executiva do país, né? Aí, nesse caso aqui, com a EFS parceira, então, nós da secretaria executiva entramos em contato com eles, e ao contrário, eles entram em contato com a gente. E aí, o EFS parceiro, ele entra em contato com um comitê hospedeiro, seja lá, né, a organização lá fora, e tem a escola e a família hospedeira, que são os contatos de ponta do que ele está lá. Então, sempre tem uma linha. E eu digo isso porque hoje em dia a gente tem o WhatsApp, né? Hoje em dia a gente tem tudo muito rápido. Às vezes eu não consigo contato com vocês, eu entro no WhatsApp e falo assim, eu vou conseguir contato, que eu vou entrar em contato com o WhatsApp. Então, o contato é muito fácil, né? Muito rápido hoje. E aí, o que o estudante faz? Ele está lá fora, né? Aí ele está com uma dor de cabeça. Aí ele manda o WhatsApp para o pai aqui no Brasil. Pai, eu estou morrendo de dor de cabeça, eu vou morrer. Aí o pai fica desesperado, né? Entra em contato com a secretaria executiva ou com o voluntário. Meu filho está desesperado, não sei o quê. Aí o voluntário liga para o celular de emergência, né? É uma loucura. Aí a gente atende o celular de não, meu filho vai morrer, o pai está aqui e não sabe o que está acontecendo, né? Aí o meu filho aí a gente entra em contato com o parceiro, aí o parceiro, são 2 horas da manhã, o menino vai morrer, aí liga para a família. Aí a família liga, aí daqui a pouco quando a gente vai ver, a gente falou assim, não, você estava com dor de cabeça, mas passou. Ele motivou a vida, né? De vez dele entrar em contato diretamente com a pessoa que está ali perto dele. Comitê local, família hospedeira, né, voluntário, nesse caso. Ou aqui no Brasil a mesma coisa. Ele está aqui, às vezes ele vai querer entrar em contato com a EFS lá fora. A EFS lá fora entra em contato com a gente entra em contato com vocês. Não, existe uma linha assim, né? O estudante ele vai sempre entrar em contato com quem está mais próximo. Se ele está aqui, ele vai entrar em contato com o comitê daqui. Se ele está lá, ele vai entrar em contato com a família, ele vai entrar em contato com o comitê. São as pessoas mais próximas para não fazer um alarme numa coisa, né? Do que a gente pode resolver mais quem está perto. Então, é importante também a gente passar para o estudante isso. Olha, você tem qualquer problema, você entra em contato com a gente. Quando você viajar, você vai entrar em contato ou com a sua família, né? Tentar resolver os problemas primeiro localmente. E aí, dependendo, se o comitê não consegue resolver ali, ele entra em contato com quem é devido, né? Então, isso é importante também a gente passar, tá? E agora a gente Fernanda,
Oi. Só cortando, eu mandei mensagem aí, eu acho que você não viu. Eu tenho que sair agora, aí eu queria até depois fazer as perguntas, mas depois eu te ligo, tá? Mas é porque eu já tinha um compromisso 10 horas, tá Você bom? quer fazer logo a pergunta ou não? Você não dá tempo de fazer? Não, são perguntas assim, depois eu te ligo, vai atrapalhar, Não, tá não tem bom? problema. Obrigada, Rosana. Obrigada. E já vai acabar Obrigada, também, só gente. faltam 2 slides, Tá tá? bom, você manda para mim os slides e tudo. Mando Então tá, tudo também. Beijinho, muito tá obrigada. bom, beijo. Obrigada, Beijinho, tchau. Tchau. Então, o pessoal já está acabando, tá? Eu realmente previei pelo menos 1h30 de webinar, né? Porque é bastante informação, mas já está acabando. Hoje em dia, Pessoal, o PS, ele eu vou tenta... precisar sair. Estou com passeio com os intercambistas agora, tá? Oi, Maria Depois, do se tiver Carmo. alguma dúvida, aí pergunta. Um beijo. Beijinho. Obrigada. Bom, então vamos finalizar, só faltam 2, tá? Como eu disse no início, hoje a gente sempre trabalhou com programas escolares, né, tradicionais. Como eu falei, enfim, que tem... Vocês estão me ouvindo? Acho que apertei... Falhou um pouquinho. Desculpa. Normalizou. Tá. A gente sempre trabalhou com os programas tradicionais, né? Em que, enfim, a passagem estava inclusa e que a gente tenta colocar mais em conta possível, tá? E a gente começou a analisar que existem interesses além do que a gente proporciona para os estudantes. Então, começou a aparecer bastante estudante com interesse no Canadá, parte inglesa, porque a gente só trabalhava com a parte francesa. Nova Zelândia sempre foi um país que a gente sempre teve muito interesse, né? E a gente só, por exemplo, esse ano a gente só teve 3 vagas por parte da Nova Zelândia. Uma coisa está acontecendo no mundo, tá, gente? As pessoas têm cada vez mais tendo dificuldade de receber um estudante em casa. A gente pode ver pela nossa realidade, né? Se hoje eu tivesse que receber alguma pessoa na minha casa, eu trabalho o dia inteiro, minha mãe trabalha o dia inteiro. É muito difícil, né? Até pela questão que hoje em dia viver está caro. Então, o que acontece? A gente começou a sentir, né, isso é internacionalmente, que alguns países eles têm dificuldade de colocação porque as famílias elas precisam de uma certa ajuda de custo para sobreviver, né? E a Nova Zelândia, o mundo inteiro dá essa ajuda de custo. Então, chegava a UFS, um país em que todas as agências e organizações dão essa ajuda de custo e tentava entrar com famílias voluntárias. Então, a gente já não consegue mais, né? A UFS não consegue estar naquele país tendo apenas famílias voluntárias, né? Então, hoje a gente abriu para tentar trabalhar de outra forma, porque tem estudante que tem interesse. Não tem, assim, a gente tem que passar para o estudante que, apesar da família, às vezes, receber uma ajuda de custo, né, para poder receber, a nossa missão está sendo feita. O estudante ele vai ter um aprendizado intercultural, o estudante vai ter orientação, a família. Esse tipo de programa, o AFS entra pelo menos orientando a família de que tipo de programa que ela está recebendo, que é um programa diferente, né, dos demais programas que ela recebe de outros casos, de outras agências. E os estudantes têm gostado. Então, às vezes, o estudante ele tem confiança no AFS, gente. Então, assim, ele não quer saber se a família vai receber ou não, porque ela confia no AFS, ela quer viajar para aquele país de qualquer jeito. E ela falou assim, pô, mas meu pai viajou pelo AFS e eu confio no AFS, eu sei que vou ter um aprendizado, eu sei para onde o meu dinheiro está indo, que não está indo, né, não tem fim lucrativo, não importa o valor do programa, a gente sabe que lá eles estão fazendo esse trabalho de pagar a família, mas aqui a gente está promovendo bolsa, está tendo uma missão. Então, tem estudante que tem a vontade e é só a gente realmente oferecer, né, porque às vezes a gente não oferece. Existe demanda para esse tipo de programa. A gente recebe esse tipo de demanda, tá? Então, hoje a gente começou a trabalhar com o Canadá, com a Nova Zelândia, com a Índia, com a Irlanda. Aqui eu estou falando de todos os países, tá? E eu vou minuciar aqui para vocês. A gente tem o Canadá e hoje a parte francesa a gente já trabalha. A gente começou a trabalhar com a parte inglesa do Canadá, né? Nesse primeiro caso aqui, o estudante ele é colocado
em uma escola, né, e família. Ambos recebem ajuda de custo para receber o estudante, e o estudante ele pode escolher entre 22 escolas, o que ele prefere, tá? E aí, nesse caso, o estudante ele vai morar em Ontário, numa cidade específica. Ele também já sabe para onde ele está indo, ele sabe a escola que ele está indo, e ele sabe que ele está indo para Ontário. Então, assim, poxa, eu quero muito Canadá e eu quero falar inglês no Canadá, não quero falar francês. O que vocês estão me oferecendo é francês, eu quero inglês. Então, se a gente não tiver isso para oferecer, ele vai para outro lugar. Ele não vai mudar, às vezes, a opção dele porque a gente não tem. Então, a gente oferece e a gente continua com a mesma missão, né? Isso que é importante a gente passar aqui. A gente tem no Canadá a parte inglesa, que é a colocação em Montreal, e o estudante fica apenas dentro da escola. Tá? E tem esse nome aqui, Collège Saint-Jean, em francês, mas o estudante vai ter uma experiência de língua inglesa durante o intercâmbio. A colocação é dentro do colégio, ele vive no colégio, ele não vai para a família hospedeira, né? Ele vai ter orientação, vai ter tudo, mas é dentro do colégio. E aí ele vai ter todo o programa em inglês, né? Porque o colégio ele tem foco em inglês. Então a gente tem essas duas opções novas para o Canadá. Nós temos Nova Zelândia. Isso tudo eu vou mandar para vocês também, tá, gente? Nova Zelândia. Tem a opção em que o estudante escolhe entre 7 escolas da Nova Zelândia, tá? Cada escola tem um foco diferente. Então, tem escola que tem foco esporte, matemática. Cada escola em um lugar diferente. São essas 3 cidades. São 7 escolas divididas nessas 3 cidades aí, que é Auckland, Wellington e Nelson, né? E os estudantes podem escolher entre o foco do estudo que eles preferem. Música, design, esporte, teatro, jornalismo, mídia, arte, dança, cultura, ciência, agricultura, economia, estudos sociais, humanos, biodiversidade, né? Focar na língua, enfim. Cada escola vai ter uma coisa diferente, cada escola tem um preço também, tá? E a gente tem o Nova Zelândia tradicional também, que geralmente eles só dão 3 vagas pra gente. Só que o UFS Nova Zelândia nos proporcionou, por um preço muito maior, porque eles vão ter que pagar a família, né, de dar mais vagas, mas o estudante continua sem escolher nada. E esse programa, ele tem um valor muito parecido com o de cima, mas vocês podem também oferecer, né? São 2 opções diferentes, sendo que o tradicional ele pode cair em qualquer cidade, qualquer escola e qualquer família, tá? Aí a gente tem a opção da Índia, que também é um destino de língua inglesa. Olha que bacana. Um país multicultural, enfim, né, com um tipo de cultura bem diferente, né? Eles têm a língua, apesar de eles terem a língua hindu e inglês lá, o foco do programa é em inglês, tá? Esse primeiro que eu coloquei aqui, o estudante fica dentro da escola, de segunda a sexta, tá? Então ele vai ter contato com o inglês o tempo inteiro. E ele só vai para a família hospedeira aos finais de semana, nas férias e nos feriados, tá? Porque aí ele não vai ficar na escola nesse período. E é bem legal esse programa, porque além da Índia, ambos são muito em conta, tá? Os valores são muito em conta comparado aos Estados Unidos, outros países de língua inglesa. E o estudante, além de aprender o inglês, ele vai ter uma experiência incrível, né? Um aprendizado de uma cultura completamente diferente. É bem bacana para quem quer língua inglesa e não tem condições, que é uma coisa diferente, e não tem condições de arcar com um outro programa de língua inglesa, tá? E tem um tradicional também, que é a colocação em família, que ele vai para a escola, volta para a família e tudo mais, também em inglês, tá? Então tem hoje 2 opções. A diferença do primeiro para o segundo é que o estudante escolhe a escola, né? Ah, eu quero hoje ir para uma escola, poxa, eu quero muito ser médico, eu tenho que ter muito bem biologia, ciências na minha cabeça. Ele vai num foco, numa escola com foco para isso. Então, hoje a gente tem uma demanda de estudante que quer melhorar academicamente, né? Quer ir pela UFS porque confia. E aí a gente tem essas opções aqui de ele escolher a escola, por exemplo, tá? A gente tem a Irlanda, que também é um programa novo. Não é um programa muito caro, um programa basicamente assim, dentro do nosso padrão, em que o estudante vai normal para a Irlanda e é colocado em família hospedeira, tá? A família hospedeira recebe uma ajuda de custo também. Essa é a única diferença do nosso tradicional, mas o programa também é bem em conta, tá? E os Estados Unidos, que é o nosso tradicional, que eu coloquei aqui só por ser língua inglesa, né? Que também é um destino hoje que a gente tem.
especificamente. A diferença é que a gente precisa de um teste para o estudante, ele precisa de um nível intermediário. Tá? Então, às vezes, o estudante quer muito os Estados Unidos, ele faz o teste e não passa, né? Então, a gente tem outra opção para ele hoje em dia. Né? Ou ele acha os Estados Unidos caro, então a gente tem ainda outras opções aí que ele pode, tá? Eu coloquei aqui também o mapinha que a gente fez, que vocês olhando assim a princípio pode até ficar, nossa, muita cor, muita informação. Mas vocês terem isso, vocês vão ver que vai ajudar bastante, tá? A única coisa que eu preciso mudar aqui é esse Estados Unidos semestral, porque a passagem aérea está inclusa nele, tá? E aqui tá aqui não, só hoje de manhã eu vi, mas aí depois eu vou mudar e mando para vocês atualizado. Mas olha que bacana, ele fala do Canadá. E o Canadá anual, que é a colocação em família de língua inglesa. Ele mora em Ontário, é um programa novo, não tem passagem. O plano fidelidade de muitos desses programas é $500, né? Ele não entra naquela fidelidade que eu falei para vocês, né? Aí aqui do lado eu botei se ele fica na casa de família hospedeira ou não, porque, por exemplo, no caso do Canadá Boarding School, ele não fica. Né? Então a gente colocou... Você só não está mostrando o mapa, tá, Fernanda? A gente não está vendo o mapa. Tá. Não. Deixa eu entrar aqui, então, desculpa, porque eu acho que ele está focando em outra coisa aqui. Acho que você tem que dar estender a tela, um F8. Agora foi, né? Sim. Desculpa, tá, gente? Só vou falar de novo. Tem essa cidade aqui, ó, que aí você consegue ver quais são as cidades que o estudante é colocado. No caso, por exemplo, do Canadá, que é o primeiro, se vocês seguirem comigo, ó, Ontário. Ele é um programa novo? Sim, por isso que ele está nesse NIL, né? Passagem aérea não está inclusa nesse valor. O plano fidelidade dele é de $500. Ele sim vai ficar em casa de família hospedeira, diferente do Ontário Boarding School, que está 2 linhas abaixo, que ele fica na escola, então ele não fica na família hospedeira. O que seria boarding school, que está aqui do lado? Esse estudante é aquele programa que ele fica dentro da escola direto, né? Tem estudante que prefere, porque a escola ela dá muita atividade para o estudante, ele tem orientação o tempo inteiro, ele participa de várias atividades, todo dia tem uma coisa bem legal para o estudante, né? A gente chamaria no Brasil, se chama internato, mas que não é uma palavra bem legal de falar, então a gente fala boarding school, que é melhor, mas que é bem legal para o estudante para a experiência de 1 ano. Né, que o estudante vai ter várias atividades, enfim. Né, que no caso, por exemplo, da Índia aqui embaixo, ele fica em boarding school, mas ele aos finais de semana vai para casa dos pais, né, da família hospedeira, vai para casa de finais de semana, feriados e férias, né, tem boarding school. E aí tem embarque se é segundo ou primeiro semestre, né, no caso se ele vai no início do ano ou no meio do ano, porque também, por exemplo, o Canadá ele não tem essa opção do início do ano para o Canadá, porque lá, como é diferente o sistema, eles só aceitam a partir do meio do ano, né? As inscrições até quando a gente pode inscrever os estudantes e o valor do lado. Então, como são programas bem diferentes, a gente preferiu fazer isso aqui porque aí dá uma ajuda, dá uma clareada, né? Até se você for, por exemplo, vai para casa do estudante, se você levar isso aqui, você consegue ver, olha, tem Canadá, o Canadá normal é assim. Isso aqui só dos países de língua inglesa, tá? Que a gente colocou esses países diferenciados. Os nossos padrões, ele é um padrão e não tem isso aqui. Todos têm passagem aérea, todos têm transporte casa-escola, escola-casa, todos são colocados em famílias hospedeiras, né? As cidades não tem como saber, né? A gente sabe a cidade vai cair. Pode cair em qualquer cidade, pode cair em qualquer família. Vai ser basicamente como a gente faz o nosso recebimento. A gente distribui os applications, às vezes um comitê troca com o outro e tudo, mas assim, os estudantes não tem como saber, tá? Só posterior. Então, isso aqui pode acabar ajudando bastante vocês. E do lado, o preço promocional que a gente conseguiu fazer para alguns, uns ou os outros, né? Que a gente conseguiu tirar uma coisa ali, tirar aqui, e a gente conseguiu fazer essas promoções, tá? Então, assim, é mais é bem legal porque é algo além do que pode oferecer, né? E a gente tem tido procura, tá? A gente mandou 3 para o Canadá, a parte inglesa, agora na NH18. Eles estão amando, né? Uma delas até... Tá falhando sua voz, Fernanda. Oi? Desculpa, alguém falou alguma coisa? Não, né? Tá falhando um pouquinho a voz. Tá falhando? A voz tá falhando. Sua voz tá falhando. Fernanda,
esse preço padrão aqui já é em real, né? Isso? Desculpa, eu não consegui te ouvir, Paulicia. Esse preço padrão já é em real, né? Isso? A gente sempre oferece em dólar, tá? A gente sempre fala para eles em dólar, porque como a gente faz a transferência para a taxa do real do dia, é sempre em dólar, tá? Mas beleza, você deve estar falando assim, porque realmente... Oi, tá normal Mas agora? supondo, Vocês estão conseguindo me ouvir? Esse preço padrão, então, é em dólar. É em dólar, é em dólar, tá? Aí você fala assim, realmente é um valor, tem alguns que tem um valor bem além, né, do que é normal do nosso programa tradicional, mas tem algo que é diferente também. E aí o que é legal oferecer é o diferente, né? Porque ele está indo para uma escola que ele escolhe, vai fazer atividades que ele quer, e é um pouco mais caro porque a família também recebe essa ajuda de custo e a escola também, né? Mas vou te dizer que tem estudante que procura e tem estudante indo. Então, o que a gente pode fazer, olha, eu quero o Canadá parte inglesa, olha, é isso aqui que a gente tem, né? E às vezes o estudante ele gosta e quer ir. Então, é mesmo para a gente ter o que oferecer. E acredito que, como tem gente indo, não é algo que seja impossível da gente enviar, né? Foram 3 para o Canadá agora no meio do ano e 1 para Nova Zelândia. Ano passado a gente mandou 3 para Nova Zelândia. Então depende muito, mas a gente sempre tem alguém, a gente tem enviado, tá? Então eu queria saber, é basicamente isso tudo aqui vai para vocês, esse material, tá? Acredito que eu consegui falar tudo do processo, eu acabei direitinho no horário que eu achei, 10h30. E eu queria saber agora se vocês têm alguma dúvida, porque, é claro, né? Isso com o tempo a gente vai pegar. É claro que é muita informação. Com o tempo vocês vão pegando, né? Naturalmente já, né? Fernanda, Sim. eu tenho uma dúvida. Pode falar. Muita gente não tem possibilidade financeira e pergunta sobre bolsa. Qual que seria o encaminhamento que a gente pode dar a respeito de bolsas? Bolsa é o seguinte, geralmente a gente dá bolsas, né? Pro ano que vem a gente não conversou, a gente não tem ainda um direcionamento para bolsas do ano que vem. O que você pode falar a gente ainda não está com bolsas abertas, né? Quando a gente tiver, o que é ideal também é sempre manter contato, né? Tanto com o comitê, quanto também olhar o nosso site, porque todas as nossas bolsas a gente divulga de todas as formas. A gente bota no site, a gente bota no Facebook, a gente divulga para o comitê. Então, que por enquanto a gente não tem essas informações, né? Porque isso cada ano a gente trabalha com bolsas diferentes, né? Agora a gente está trabalhando até com bolsas para menor duração, outros tipos de bolsas. Mas que esses estudantes podem se adequar também, podem conseguir ir para essas bolsas de menor duração. E que quando a gente tiver mais informações, a gente vai passar. Mas que por enquanto está fechado, né? Porque tem período de inscrição para bolsa também, né? Então, sim, a gente trabalha com bolsas, né? Bastante bolsas, mas que tem um período para abrir inscrição e fechar a inscrição. E no momento, a gente ainda não tem bolsas para o ano que vem, tá? Ok. E esse documento que a gente preenche o confidential, existe um formulário ou ele é livre? Cada comitê preenche da forma que quiser? Então, ele é um formulário mesmo, ele é um documento que tem umas perguntas e você responde aquelas perguntas específicas. Okay. E você vai mandar isso também? Vou sim, mandar tudo. E o documento, tá? Ele também tem como se fosse uma orientaçãozinha. A gente tem em português dizendo como você preenche ele. Então, também tem como preencher o confidencial. Tudo a gente tem como. Eu acho que a gente tenta fazer o máximo assim. E como eu faço isso? Aí a gente vai lá e faz o como que a gente faz. Então, a gente tem tudo, a gente tem um manual para fazer, tá? É só mesmo... porque, a princípio, como é muita informação, você não vai aprender tudo hoje, mas com o tempo, Fernanda, eu esqueci como faz isso. Você vai aprendendo, né? É normal. E vocês orientam que na visita às famílias, por exemplo, também se registre de alguma coisa ou não? Se o quê? Desculpa. Você vai visitar uma família de envio. Normalmente vocês orientam 2 visitas, que se façam uma inicial, se explique o programa e volte depois para ver se a família quer fazer o envio. Não, assim, o que a gente fala, por exemplo, a gente pode chamar o estudante
né? Marcar com vários estudantes, assim, uma vez por mês. Fazer um FSD. Aí chama É um esse bom estudante momento. para onde você puder, né? Ou para um Certo. café. Fernanda, não tem espaço. Chama para um café, né? Um cafezinho, monta ali uma mesinha, todo mundo senta ali, você explica o que é FS, pode trazê-los até você, né? Aí você dá o catálogo, explica, fala com todo mundo e tudo, explica qual é FS, né? Quem puder tiver um espaço, né? Como a Rosana faz, a Rosana ainda tá aqui, não, ela precisou sair. A Rosana de Minas, ela fazia muito isso. Ela fazia na casa dela, por exemplo. Ela chamava o pessoal, fazia um FSD, né? Apresentação. Explica o que é FS, tudo. Aí, aquele estudante participou daquele momento, aí sim você vai fazer o confidencial. Na casa dele. Para casa, mas também se não Certo. conseguir, pode Entendi. fazer naquele momento, pode fazer via Skype, pode fazer como você conseguir. Desde que para você esteja tranquila de que você está conseguindo dar o seu melhor naquele momento, assim, de dar o máximo de informação daquele estudante, entendeu? Ok. Obrigada. Nada, Tânia. Mais alguém tem dúvida, gente? Vocês podem ficar à vontade. E também, se dúvidas surgirem durante, tá, durante o processo, né, vocês podem também me contactar, tá? Que eu vou ficar disponível. Pode falar, Paulici. Tu falasse que para ir no ano que vem. Oi? Para viajarem no ano que vem. Sim. Só pode ser enviado até o dia 30/11, não é isso? Mas isso tanto vale para o SH como o NH ou não? Eu estou te perguntando isso porque o comitê vai fazer uma FSD, mas é só lá para novembro, depois da prova do Enem, porque a gente tem algumas returnis que está fazendo parte do comitê e elas pediram para que a gente fizesse eventos que fossem envolver elas depois da prova do Enem. Sim. Então, a gente iria fazer uma FSD no dia, provavelmente, 25/11 ou 17/11. E envolver seleção de envio. Entendeu? Tá. Mas, então, no caso, já é para 2020. Perfeito. O que eu recomendo, tá? Sempre que vocês fizerem qualquer seleção, qualquer AFSDI, qualquer coisa, vocês me peçam antes, quando vocês conseguirem antes, para eu mandar a lista de vagas do que tem no momento. Então, o que acontece? Agora a gente já está acabando, grandes prazos para o SH já acabaram semana passada e vão acabar a próxima semana. Então, provavelmente, para o SH a gente já não consegue. Só mesmo para esses países aqui que talvez se a gente consultar, como a família eles conseguem de um dia para o outro, assim, né? Já tem uma lista de famílias, e aí é um pouco diferente, aí a gente até consegue. Mas para o nosso programa tradicional, em que a gente precisa de tempo para colocação, né? A gente precisa de voluntário para colocar, a gente precisa de tudo, então a gente precisa de mais tempo. Então, provavelmente, quando vocês fizerem, o SH já não entra, mas o NH entra. Tá? Então, Ótimo, posso mandar a lista de vagas na época e você dá uma olhadinha no que tem e, se for o caso, já oferece essas vagas. A gente tem isso de vaga e, geralmente, estudante que quer mesmo viajar, ele vai se enquadrar naquilo ali. Ele vai querer alguma coisa que tem ali, tá? Certo. Outra dúvida também. Com relação a gente tem uma pessoa que quer viajar, mas ele é celíaco. E ele queria ir para o Japão, mas não foi possível. Acho que Pedro já falou isso contigo. Foi dada alguma sugestão de outros países que ele poderia ir? Então, ele poderia... Acredito que o Japão, né? E o Japão, ele tá bem restrito. É algo que a gente vai tentar trabalhar, porque a gente tem países que são muito, muito restritos, vamos dizer assim. A gente está num mundo muito globalizado, em que a gente tenta aceitar tudo, a gente tenta aceitar o máximo. E o Japão, por ser muito tradicional, e não é só a FS Japão, porque a gente sempre lida como a nossa comunidade principalmente para colocação. O Japão, ele tem uma comunidade muito tradicional ainda. E as famílias são muito tradicionais. Então, quando tem qualquer problema, principalmente ligado à alimentação, eles têm tendência a não aceitarem. Por quê? A família, quando o estudante, eles acham que isso é não se alimentar bem. Quando a família
não pode prover o alimento. E aí a família fica mal falada, né? Foi o que eles explicaram pra gente. Isso é com celíaco, com vegetariano, com enfim. Então, eles já de cara, eles já falaram, e reclamaram que a gente estava fazendo consulta, porque eles acham que também nem deveria fazer consulta. Que também é um absurdo. Mas o que acontece nesses casos? Nesse caso específico desse estudante, eu recomendaria um outro país. Falei assim, olha, tem outras opções e tudo. Mas no caso do nosso estudante aí, que aconteceu esse caso, eu liguei para a mãe falou que o filho só queria Japão mesmo, porque ele fala muito, ele estuda muitos anos japonês, desculpa. Ele estuda muitos anos japonês, e que o sonho dele era ir para o Japão. Né? E que ela dava prioridade para o EFS, porque toda a família é EFS, olha que chato, né? Toda a família é EFS, e que ela queria muito, mas que o filho só queria ir para o Japão, porque estuda Japão e tem paixão pelo Japão. Então, mesmo a gente passando para o Japão, a gente teve uma negativa, né? Ele não entrou nem no processo, porque como a gente já sabe que o Japão tem muita restrição, a gente consultou antes. E aí, nesse caso, eu liguei para oferecer. Né? E a mãe se sentiu ficou feliz de eu ter ligado, falou obrigada e tudo. Eu falei, o que eu puder fazer por você, eu vou fazer. Mas nesse caso, realmente, como você quer só Japão, a gente não tem como. Né? Agora, se ele quiser outro país, acredito que qualquer outro país vai aceitar, porque não tem nenhum país com restrição a celíaco, que é algo assim surreal. Em Bélgica, Flandres tem restrição nos documentos, mas a minha filha é celíaca e ela foi o ano passado para lá. Eles abriram uma exceção. Sim, mas assim, é muito ruim, né? Eu digo assim, que a gente sempre consulta. A gente sempre consulta, entendeu, Angélica? Eu, assim, de fato, acredito que foi até comigo que ela deve ter feito o processo, que eu estou há 4 anos na FS. Mas, assim, eu nunca vi recusar para o celíaco. Já pode ter acontecido consulta, deles falarem, não é o ideal, mas eles acabam aceitando, entendeu? Ainda mais porque o menino escreveu uma carta, porque era o sonho, não sei o quê. O EFS Japão nem viu, falou assim, olha, não dá. Então, enfim, é complicada essa situação. Tudo bem, então. Obrigada. Nada, eu que agradeço, Paulicinha. Fernanda, você vai encaminhar para a gente um e-mail com essa apresentação, com alguns materiais, né, que você mencionou durante o treinamento. A gente provavelmente vai fazer um EFS Day na semana que vem, final de semana que vem, embora seja no meio do feriado, eu vou fazer as ligações agora no início da semana, e se os estudantes e as famílias estiverem disponíveis, a gente vai marcar essa reunião. Eu queria que você aproveitasse e encaminhasse a lista de vagas, se possível, já. Com certeza. Que aí eu já estou com isso, a gente já consegue fazer algo mais direcionado. Perfeito, Angélica. Então, assim, eu não vou enviar hoje, né, porque eu vou... Mas segunda-feira eu já vou mandar todos os documentos, já mando lista de vagas, já mando tudo que é necessário para vocês. Tem muita coisa legal, muita coisa que é importante vocês saberem. E, claro, quanto mais gente souber, melhor, né? Olha que bacana. Tem gente que não trabalha só com recebimento, mas aí fica sabendo um pouco do que saber fazer é importante. Porque se chega um estudante interessado, né? A gente poder passar é bem bacana. Outra coisa que eu queria... Você podia falar um pouquinho mais sobre esse grupo de trabalho para revisar os applications? Eu fiquei interessada, mas eu fiquei com algumas dúvidas, principalmente na fase em que ele vai funcionar e qual o tamanho da demanda que vai ter para a gente. Tá. Esse grupo, né, a gente... Fernanda, desculpa interromper, é que eu preciso sair, só queria me despedir. Muito obrigada. Ô, Tânia, você tem alguma dúvida? Não, já tá ok. Perfeito. Obrigada. Obrigada pela presença. Tchau, obrigada. Tchau. Oi, Angélica. Então, a gente vai fazer, o próximo passo agora é fazer uma webinar destinado só para esse grupo, né? O que acontece durante o nosso processo, né? Chega um momento que a gente transfere todos os applications para o parceiro. E o parceiro devolve essas demandas. Então, o que a gente precisa nesse momento? A gente precisa em que o comitê ajude a gente com essa demanda ou o estudante faça, né, esse trabalho. Então, esse grupo, o que vai nos ajudar? O parceiro, quando ele mandar essas pendências, a gente precisava de um grupo, né, que pudesse... Claro que esse grupo ele pode vir, a princípio é isso, mas futuramente ele pode ajudar a gente em tudo de envio, assim, a gente pode virar como se fosse um envio, um grupo nosso, né? Vai fazer parte de todos os processos de envio, a gente vai alinhando e a gente pode ter sugestões de como que vocês gostariam de trabalhar também. Mas, a princípio, o que acontece
como eles mandam, às vezes, um número de application muito grande de volta, né? Esse ano, por exemplo, a gente está enviando 149 estudantes. E para os Estados Unidos, que é um parceiro que demanda muito, são 29 estudantes, né? Quase. E eles mandam tudo de volta, né? Alemanha e tudo, eles mandam tudo junto. E aí, quando a gente vai mandar isso para o estudante, eles dão um prazo também muito curto, então 2, 3 dias. A gente manda tudo para o estudante, então é complicado a gente mandar e cobrar e tudo. E pode passar a demanda, a deadline disso, o prazo disso, né? Então a intenção quando a gente tem um grupo para ajudar, esse grupo vai ajudar a melhorar a gente está dentro desses prazos, né? Porque aí ajuda a enviar para o estudante. Se passar do prazo, a gente cobra esse estudante para ele mandar a pendência de volta, né? Então, a princípio, é para essas cobranças do application, para ajudar nesse processo de quando o parceiro precisa de algo além para poder aceitar o estudante. Tá. E é uma fase muito importante, porque, por exemplo, com a sua filha, né? Você já deve ter passado esse processo, deve ter visto. Eles só aceitam o estudante depois que passa por esse processo de avaliação da application. Então, eles passam o processo de avaliação da application, eles mandam uma demanda de coisas, de pendências, e o estudante responde. E aí, só depois que eles vão aceitar. Essas demandas, elas são coisas que já não são solicitadas no application e que eles pedem esclarecimentos adicionais, ou são coisas que foram preenchidas erradas no application? Não, às vezes eles pedem adicionais. Por exemplo, a gente olha a foto, às vezes, do estudante também, e a gente acha que tá bom, pra gente tá bom. Às vezes eles vão olhar lá e vão falar assim, olha, essa foto pra mim aqui tá horrível. Então, assim, entendeu? Então, eles pedem, tem coisas que eles pedem que a gente já pediu, mas que para eles ainda precisa mudar alguma coisa para aceitar, entendeu? Tá. A gente vai fazer um webinar só para isso. Okay. Depois que juntar o grupo direitinho, a gente vai fazer um webinar e a gente vai conversar, né? Para a gente poder alinhar, e o que vocês puderem de dar sugestão pode trazer, né? Principalmente você que já conheceu todo o processo, que você tiver para sugestão, que você puder, né? Você pode trazer para a gente. Uma outra dúvida durante o processo de preenchimento dos applications, o comitê tem condições de acessar e acompanhar o que está sendo preenchido? Tem. Aquela fase como é que funciona? Você consegue entrar no Global, usar a sua senha do Global, você já entra normal no Global, né? Uhum. Você vai entrar no Global, aí você vai apertar Global Link, né, lá em cima. Depois você vai apertar Service Case, e aí você busca o nome do estudante. Você consegue achar o estudante que você quiser. Você consegue buscar, inclusive, o seu estudante. Você só não vai conseguir ver o seu estudante se ele não tiver com o seu vinculado ao seu comitê. E aí você pode me pedir, Fernanda, ele não está vinculado, você vincula para mim? Tá. Você pode acompanhar o application dele, você pode sugerir, você pode... É a revisão que a gente fala Foi uma ótima pergunta. Porque, realmente, o comitê ele consegue ver se o estudante já colocou o formulário, se não colocou, como está o application, como não está. Vocês têm esse acesso, tá? Tá. Ok, então. Obrigada. Eu que agradeço. Tem mais gente com dúvida? Acredito que a gente já conseguiu terminar, né? Olha, essa webinar foi longa. Mas a gente... Ô, Fernando. Pode falar, Rodrigo. Pode falar. Deu um problema no meu e-mail que eu não sei, que não chegou o link para mim do webinar. Aí até que a Rosana, ontem, de noite, ela conseguiu enviar para mim o link o dela mesmo, para mim conseguir estar participando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É o Ian, não é que tá falando? Isso. Deixa eu dar uma olhadinha. Porque hoje de manhã você também não recebeu? Não, eu não recebi o link para entrar na apresentação. Então, deixa eu ver, porque eu acredito que você não apareceu para mim como inscrito. Porque a gente mandou um formulário para vocês preencherem para serem inscritos. A gente não mandou o link para todo mundo. Sim, esse formulário que não chegou para mim, que até a Rosana encaminhou o e-mail para mim, tá. Só que não aparecia. Esse formulário a gente mandou pelo informativo.
É pelo aqueles e-mails da FS, não é? Não, pelo informativo. Aquele informativo que vem todas as informações da FS, tem informativo que a gente via semanal. Esse Sim. informativo tinha um link para inscrição. Era o 129. 129. Informativo Sim. A Rosana me enviou esse e-mail, eu não consegui acessar esse link. Estranho. Não aparecia. Estranho. Eu posso depois dar uma olhadinha se tem alguma coisa relacionada ao seu e-mail. Mas, assim, como todo mundo conseguiu, eu acredito que o problema pode ter sido no próprio computador. Quando você tentou acessar, pode ter acontecido alguma coisa. Porque todo mundo recebeu, né? Não sei o que pode ter acontecido. Não, perfeito. Tá, Ian? Mas depois a gente pode ver direitinho se tem alguma coisa no seu e-mail aí que você não está recebendo. Obrigado. Tá? O Angélica, você quer falar mais alguma coisa? Eu ia, assim, quando você... O comitê que fala para o estudante iniciar o preenchimento do application, primeira parte, isso, né? E quando que é informado, quem entra em contato e fala sobre o application da segunda parte? Então, nesse momento da segunda parte, quando a gente gera, você consegue fazer a segunda parte, ele já recebe um e-mail automático da secretaria dizendo agora você tem que começar a segunda parte do application, tem que preencher até o dia 25, porque a gente dá até o dia 25 de cada mês, tá? Entendi. Quando você fala a primeira parte do application, você já pode falar, olha, agora você vai fazer a primeira parte, posteriormente você vai fazer a segunda, manda o link para ele e já pode mandar a instrução de como preencher o primeiro e a segunda parte. Tá? E você já sabe que depois que que a gente te mandar o resultado no dia 5, já vai ser aberto para ele. Você já sabe que nesse momento, nesse meio do resultado também está escrito lá, tá? Que vai ser liberada a segunda parte do exame. Essas datas são muito importantes. Eu acompanhei esse processo de application não como voluntário, eu acompanhei da minha filha e estou acompanhando agora do meu sobrinho e meu filho, que no fim não vai agora, vai o ano que vem. Sim. Mas E eu mesma, assim, no susto a gente via, caramba, já era para estar preenchendo, já era para ter preenchido. Eu não tinha clareza dessas datas. Eu vou ver se eu consigo acompanhar, prestar mais atenção e ver se a gente consegue também já deixar os estudantes mais preparados, atentos, né? Que vai acontecer. Atentos, Obrigada. Porque a gente dá, mas assim, é claro que a gente dá um prazo, porque a gente precisa de um prazo, tá? Mas, assim, por exemplo, o NH do ano que vem, a gente não tem tanta pressa, porque se hoje a gente não coloca um prazo, o estudante acha que pode preencher até o ano que vem. Então, a gente coloca um prazozinho ali, por exemplo, agora esses que participaram, a gente dá até o dia 25 de outubro. Mas a gente sabe que grande parte deles não conseguir até o dia 25 de outubro, vai conseguir até o dia 30, não pode deixar assim 2 meses sem fazer, né? Mas passar um pouquinho do prazo não tem problema nenhum. Angélica. Essa pendência que o parceiro envia, às vezes é um pouco complicado deixar passar. Porque o parceiro, o parceiro ele olha aquela data e fala assim, olha, eu preciso disso até tal data. Ele pode recusar o estudante. Então, é por isso até que a intenção de criar o grupo é melhorar essa questão de ter tudo dentro do prazo, entendeu? Tá joia. Oi, Ana. Não, só uma outra visão, assim, de processo. Você que já foi mãe de intercambista também pode ter uma outra visão de quando receber o segundo application, né? Uma forma resumida, o primeiro application é a parte mais difícil que o estudante tem para conseguir documentação, que é o formulário de saúde, que ele precisa, né? De ir ao médico, e o acadêmico, que também ele espera a resposta da escola, né, para preencher o formulário. Então, esse primeiro processo do Application 1 é a parte mais difícil. E aí o comitê passa para a gente, nós fazemos a avaliação e damos o ok, quem foi aprovado, quem está com status pendente. A partir daí, até no e-mailzinho que o comitê recebe com relação ao resultado de quem está aprovado, diz que nós vamos liberar a segunda parte do application. Dependendo dos prazos, porque tem cada país, vaga, ciclo, SHNH, tem prazos, né, diferentes, mas dependendo do prazo, o estudante na segunda parte do application pode fazer super rápido, porque já não depende mais de terceiros. Mas ele tem que escrever carta
ou os pais têm que assinar formulários. Então, assim, depende mais do estudante. A parte mais burocrática é o Application 1. O Application 2, eu acho que é um processo mais rápido. Então, a sua pergunta era quando ele vai receber o Application 2, seria mais após a aprovação, né? Isso varia, óbvio, depende de cada situação, mas em protocolo, digamos assim, após a aprovação, o Application 2, e são processos mais simples, que depende mais da velocidade do estudante, e é onde a gente pode cobrar, é onde a gente sabe que não tem como enrolar, né? Que é mais o estudante e os familiares, assim, para resolver a situação. Obrigada. Nada. Então é isso, eu agradeço. Não tem mais ninguém com dúvida. Muito obrigada, tá, gente? Realmente essa webinar ficou bem grande, porque eu fiz até aquela consulta para ver o que vocês precisavam saber, teve gente que botou processo. Assim, eu pensei que só ia ter só uma coisa, assim, mas os 4 foram marcados. Então, eu trabalhei bem o processo, dúvidas, né? A questão dos novos programas, então tinha bastante coisas para a gente aprender. Mas acredito que ficou bem claro, né? E a gente vai continuar conversando. E se tiverem dúvidas, pode mandar para a gente, né? A Ana Paula pode ajudar a responder, eu também. A gente está disponível lá no envio. E vai ser um prazer começar a trabalhar com todos vocês. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. Fernanda, eu posso enviar meu e-mail para você enviar essa apresentação? Claro, por favor. Enviei no link aí, porque já que eu não consegui cadastrar. Sim, porque eu vou, para todo mundo que se inscreveu lá, conseguiu escrever no formulário, eu vou já enviar, tá, Ian? Mas você me manda então um e-mailzinho aqui que eu te adiciono. Eu mandei aqui no chat, né? Isso. Perfeito, Ian. Já peguei aqui o seu e-mail, tá? Obrigado. Eu que agradeço, gente. Desejo um ótimo sábado para todos vocês, uma ótima manhã, um bom final de semana, tá? E a gente vai continuar trabalhando juntinho. Foi um prazer. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.